Mari! Ora, ora! Tudo bem? Tudo certo, deu certo. Ai, amém. É. Que ótimo, meu vizinho decidiu fazer uma reforma agora aqui, nesse exato minuto. Então, somos personal organizers, a gente tem esse ponto em comum. Fora isso, eu também sou comunicadora, comunicóloga, formei aqui em São Paulo, sou de São Paulo, importante reforçar isso, né? Porque aqui a gente tá abrangendo bastante gente. Produzo conteúdo aí digital desde uma era pré-stories, pré-lives, mas eu só comecei a dar a cara a tapa em 2017, quando eu criei a Caótica Suave, que foi de uma vontade de usar da minha própria fala pra defender as coisas que eu acreditava e botar a minha cara no mundão aí. O que pra você E pra é um você consumo é um consciente, consumo né? É algo bem complexo. Bom, pra mim tudo sempre bastante complexo. Eu gosto bastante de sempre investigar as coisas e pensar muito sobre elas. Eu penso até demais sobre todas as coisas. Nunca precisei explicar o que que é isso ou definir, sabe, de uma maneira muito formal, assim. Porque eu acho que isso tá muito embutido já no meu discurso, nas coisas que eu falo, e tal. Então nunca houve um momento em que eu precisei relatar o que que é o consumo consciente. E aí eu fiz o grande feito de jogar isso no Google, que as pessoas elas têm algumas visões muito estreitas sobre as coisas. O consumo consciente, no geral, ele é muito definido como comprar de produtores responsáveis e éticos. E aí eu falei, nossa, eu acho que o consumo consciente ele vai tão além disso. Ele é uma porta de entrada para a produção responsável. Ok. Mas mais do que isso, o consumo consciente ele vai muito além do que você tá ali no momento de uma prateleira, de uma escolha, de uma compra e tal. Você pode consumir conscientemente, desde informação até coisas que você já comprou. É você estar muito presente naquele momento que você está consumindo algo, né? E ter muita consciência, não só de toda a cadeia que aquilo envolve, a cadeia produtiva, mas ter muita consciência, inclusive, para aquilo na sua vida individual. Então, no momento que eu tô fazendo escolhas, seja mesmo dentro do ambiente da minha casa, sabe? Que não envolve uma compra. Putz, será que a quantidade vai me fazer mal? Será que essa mistura dá certo? E tem um exemplo. Fui num café, num encontro com... Hoje em dia ela é amiga, mas na época a gente não se conhecia direito. E eu pedi um cookie, que eu amo bolacha, eu amo bolo. O cookies ele era imenso, era do tamanho da minha cara, assim. Pra acompanhar, ainda pedi um chamate. Eu não fazia ideia de o que eu tava fazendo. Porque eu tava totalmente desconectada do que tava rolando. De alguma forma, meio entorpecida. Comecei a conversar com ela, comecei a beber o chá. Daqui a pouco eu comecei a sentir uma arritmia gigante, assim. Eu nunca passei por isso na minha vida. E aí eu vi que era uma mistura de açúcar com chamate que me deixou, assim, grogue o dia inteiro. Eu fiquei muito mal, passei mal, só que eu não consegui meio que falar pra ela que eu tava passando mal. O meu corpo, ele não reconhece muito bem o que é cafeína, porque eu não tomo café. E eu levei essa experiência pra muitas reflexões, porque então não tem muito a ver só com você produzir o cookie orgânico X. É você entender o efeito que aquilo causa também no seu organismo, também a sustentabilidade, porque naquele dia eu não me sustentei quase. Eu poderia ter tido um treco ali mesmo. É esse entorpecimento. No momento que a gente tá distraído, que a gente não para pra refletir sobre as nossas decisões, é o momento que essa falha vem, né? Então, o consumo consciente pra mim, ele é você estar o tempo todo muito presente com a qualidade das coisas que você tá consumindo, a procedência disso também, mas com os efeitos que isso causa em você e no mundo. A gente tá aqui no ambiente de um coletivo feminista. Acho que é sempre importante a gente pontuar da onde vem, né, muitas das coisas que a gente questiona atualmente pra gente ter como referencial pra onde a gente vai. Uma das coisas que eu sempre trago é essa história que foi criada de que, por exemplo, a mulher tem esse estereótipo da compra compulsiva, da loucura do cartão de crédito. Sendo que se a gente olhar um pouquinho antes das nossas avós, esse cenário ele era praticamente inexistente, assim, né? Então é tudo muito recente. O problema não do consumo, mas do consumismo, que é de fato a problemática que a gente trata, é uma coisa recente. A gente tem que pensar que tem toda uma coisa histórica do período do pós-revolução industrial. A indústria percebeu que ela precisava demandar da gente esse consumo, porque não bastava ela só produzir, ela tinha que gerar essa demanda na mesma Ela proporção. E precisava que aí vender, veio... né? Precisava vender, né? Sim, e aí veio o boom do marketing, e aí entram os profissionais da comunicação aqui que colaboram com Os isso, né? Os administradores, né? administradores, né? Exato, também toda uma indústria que gera o quê? O descontentamento. Que o feminino nisso foi extremamente fragilizado. Não porque é o ponto mais frágil, mas enfim, a gente sempre teve isso sob a dominância desse universo
universo com essa energia muito mais masculinizada. A indústria é mais masculinizada, é voltada para competição, para competitividade, né? E isso é o principal fomento do capitalismo, sistema que ele só se sustenta através da busca pela competitividade, pelo crescimento desmedido. Por mais que a gente tente moldar e buscar soluções, a gente não pode negar que a gente está num sistema que ferra em algumas questões, né? A gente não vive em vilarejos, em ecovilas, em que Sim, tudo funciona redondamente e existe algum tipo de troca local. Por exemplo, a primeira mulher ganhadora do prêmio Nobel de Economia, ela estudou algumas comunidades locais e ela viu que, por exemplo, ninguém ali trabalhava para maximizar o próprio bem-estar, porque a motivação ela era sempre intrínseca, ela não era externa. Então as pessoas elas trabalhavam para garantir que não faltasse para ninguém. E acho que é meio aquilo que a gente vê até. Você assistiu Bacurau? não, Ai, meu Deus, assista, vou pelo amor ver. de Deus. Então, tem essa cena de produtos que chegam na comunidade ali e são colocados numa mesa e, olha, gente, é isso que tem remédio tal, tem mantimento tal, vem aí o que você pode precisar e tal, e peguem. E assim, a gente é condicionado a pensar que o ser humano ele tem uma raiz extremamente egoísta, porque é isso que foi construído, mas na verdade não, a gente tem um senso de comunidade muito forte. Mas isso Exatamente. sempre foi isso sempre foi muito estimulado na nossa cabeça, então a gente não consegue imaginar sequer que a gente pode ir lá produzir as nossas coisas enfim, entender que o ser humano tem uma benevolência e que ninguém vai passar perna em ninguém, e Sim. que vai ser consumido só o necessário, porque não foi nessa sociedade que a gente foi criado, né? Não dá pra ter esse crescimento infinito num lugar que é finito, porque por mais que a gente tenha a abundância de recursos naturais e a abundância Mais da ou vida menos, em né? si, como De assim? recursos naturais do jeito que o negócio tá, daqui a pouco a gente não tem mais. Então, existe a abundância, claro, mas ela é uma abundância finita. E o que a gente faz com isso? É tudo muito autodestrutivo nesse sentido, né? E até hipócrita mesmo, porque esse sistema, ele justamente simula a escassez. O tempo todo a gente é motivado pela escassez. Então, a gente tem que escalar cargos, escalar níveis, crescer. A gente tem que ocupar um espaço que, meu Deus, ele pode não mais existir e a gente tem que sobreviver. Então, existe a obsolescência programada, por exemplo. São várias doses de escassez implantada. O oposto disso, né, o que é absolutamente contraditório, tem toda essa abundância natural, abundância da vida, da crença mesmo na vida, que pode ser meio um papo místico, mas eu acredito muito nisso. E aí fica esse jogo que, ao mesmo tempo que implanta na nossa cabeça essa escassez, não falam da escassez real, nesse sentido, de que não vai ter para todo mundo uma hora, porque 85 indivíduos detêm a riqueza do mundo inteiro, entendeu? Então é muito assim, como que isso pode se sustentar a longo prazo, né? É impossível, é autodestrutivo mesmo. A gente tá a alguns poucos cliques de conversar diretamente com as marcas. Eu não tô questionando pro meu bem próprio. Eu não tô autocentrada. Não é porque eu quero causar com a sua marca. Eu quero só uma resposta que afeta todo mundo, na verdade, né? Afeta você que tá fazendo a produção, afeta o engenheiro, afeta o cara de vendas que tá vendendo esse produto. Então, o meu sonho seria que todo mundo dessa cadeia, que tivesse dentro da indústria, tivesse um pouco dessa consciência de que a gente tá no mesmo mundo. Só que é muito difícil, porque fica muito nesse lugar que parece que a gente tá falando de um papo super místico, esotérico, profético, né? De que o mundo vai acabar e não sei o que. Isso aqui, a gente tá vivendo momentos muito, muito evidentes. A gente não tá mais falando de, não, existe microplástico em algum lugar. Não, isso já tá aqui. Tá rolando queimada no norte e isso tá reverberando aqui. Pô, aqui em São Paulo rolou um dia Aqui não preto, céu chegou. cinza. Então, mas aí, por exemplo, no Nordeste chegou óleo. Tá tudo palpável, não tem mais essa imaterialidade. A gente já tá vendo o físico, sinais muito evidentes. Não tem como empurrar para debaixo do tapete mais, né? E aí eu acho que fica nesse discurso de descrença total, ignorância plena, né? Que a gente vê aí, por exemplo, nossos governos
governo, ou fica nesse lugar de, não, mas isso vai acontecer, eu já vou estar morto, dane-se as próximas gerações, ou a gente vai ter tecnologia pra isso e não vai. A verdade é que não vai. A gente mal tem máscara de pano pra todo mundo. Imagina a tecnologia pra limpar água, enfim, não tem, não vai ter. Eu sempre tive um incômodo de algumas coisas que eu não sabia muito bem o porquê. Eu acho que isso é muito ligado com a intuição feminina, sei lá. Esse negócio do detergente que você falou, são produtos que são cruéis. Só que a gente não consegue perceber a crueldade nesse produto porque ele tá vendendo limpeza, ele tá vendendo benefício, ele tá vendendo aroma, ele tá vendendo fragrância, né? Estímulos. Que O depois que eu ia corrói falar, teu nariz, mas tá vendendo fragrância. tudo bem, vai queimar seus pulmões e tudo mais, mas tudo bem. Algum evento que eu fui aí na vida, eu encontrei com a Mel, que ela é fundadora do Slow Market, feira de produtos de beleza, orgânicos e tudo mais, cruelty free. Ela falou que o livro de crueldade, ele tem que ir muito além desse discurso de teste em animais, por exemplo. Porque se você pegar o conceito de livre de crueldade e levar pra sua vida, você transforma a sua vida. Você não quer nada que traga tanto crueldade pra você mesmo, quanto nada que seja cruel com a vida de qualquer ser, que não explore a mão de obra humana, que não explore o ser humano, que não explore animais, que não desmate, mas também que não seja cruel com o seu corpo. Então, o que é o detergente? O detergente, ele polui o rio, isso vai voltar pra você na forma do alimento, do peixe, da água contaminada. Então, a crueldade, ela é pulverizada em tudo que a gente está consumindo, até em processos estéticos, por exemplo. Por que você tem que submeter a crueldade de comprometer o seu orçamento, que às vezes é mais limitado, pagar por um procedimento de depilação caríssimo, porque a sociedade, numa convenção social, né, não é aceita que você pode ter os seus pelos. E ainda você vai sofrer dor. O quanto isso é cruel com a gente se mutila, a gente fica o tempo todo aplicando crueldade na gente. Se a gente fosse mais gentil, meio caminho do consumo consciente já tava mais resolvido. O questionamento e a disciplina, elas sempre andam juntas, né? O meu discurso é sempre esse, assim. Mas nada pra enrijecer a gente, né? Não é pra gente ficar mais noiado, pra ficar mais estressado, pra ficar mais preocupado. Eu acho que a disciplina, ela consiste muito em, na verdade, você ter uma segurança pra onde você quer ir. Eu acho que outra coisa que é muito importante a gente trazer aqui, sempre, eu acho que pra tudo, é a questão da autonomia. Por exemplo, você tá falando de entrar em contato com o saque da empresa. Quando a gente começa a entender que a gente tem essas opções nas nossas mãos e que depende muito da gente, é o velho clichê do depende de nós, mas assim, é fato, porque o que é a sociedade se não pessoas? Eu sei que tem uma burocracia gigantesca, existe coisas que a gente nunca vai talvez alcançar, mas eu acho que pelo menos nesse momento, se você adotar um comportamento um pouquinho até egoísta, sabe? De entender que assim, a sua autonomia tá sob o seu domínio, você tem a possibilidade de tomar essa escolha, entrar nessa redoma mesmo, sabe? E essa blindagem de tá, pelo menos aqui não vai me afetar. E essa autonomia, ela é muito bonita, porque você não consegue desempenhar nada na sua vida com uma excelência, com essa lucidez, se você não tiver essa autonomia. O consumo consciente, ele não é como se fosse um pilar, uma coisa à parte. Ele tá totalmente permeado na sua vida. O que é a sustentabilidade, né? São sempre aquelas três dimensões, né? É social, ambiental, política. Não tem como dissociar uma da outra. Então, se você tá falando de meio ambiente, você tá falando de política. Se você tá falando de sociedade, você tá falando de meio ambiente. Não tem como. Tudo anda muito junto. Então, se você tá falando aqui sobre um consumo de óleo de peroba, você tá falando de ambiente, você tá falando de comércio, então você tá falando de economia, então você tá falando de política. Então tá tudo atrelado. Quando você estabelece essa lucidez do questionamento e de buscar os porquês e de usar tudo com parcimônia, de ter mais contentamento na sua vida, não existe assim, eu sou uma consumidora consciente, mas eu não sou politizada. Se você tem um consumo consciente, você em algum nível é politizado. Você não precisa ser um deputado, sociólogo, alguma coisa assim que, nossa, consome política até não poder mais. Mas você entende o que está acontecendo. Tem vários trâmites governamentais que eu não manjo nada, eu não entendo das PNLs. Eu fico que nem uma louca, às vezes, tentando buscar e alcançar e tal, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acho que se você cria uma base forte dessa sua autonomia e de quem você é e do porquê das coisas, que o autoconhecimento é essa base. Eu não vim de uma família de intelectuais, nem um pouco, mas o que eu vejo? Que no fim as coisas aconteceram do melhor jeito pra mim, porque eu tive uma base de construção humana e emocional e questionadora e sensível. Aí que tá, né? Falta sensibilidade. Questionar é ter essa sensibilidade de falar,
mas por que dinheiro? Por que eu quero acúmulo? Por que eu quero tanto? E essa base mais estruturada, ela te permite depois dar esse outro salto. Ir atrás de um conhecimento mais pragmático, teórico, da política. Eu prefiro ser essa pessoa que não entende de trâmites governamentais, mas que entende o que é direitos humanos básicos, do que tá lá rotando um monte de lei, mas não entender, por exemplo, a importância de usar uma máscara. A gente vive num mundo composto por matéria, né? Enfim, temos corpo. A gente se perdeu justamente no material. Não significa que você tá nessa dimensão que você vai ser materialista. Então, Exatamente. tem que praticar o contentamento, tem que praticar a suficiência e essas motivações muito de dentro pra fora, né? Tem que ser intrínsecas de você fazer porque você quer melhorar, fazer porque você tá disposto a mudar e não ficar com esse pensamento pequeno, reducionista de não, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser assim, e as coisas são assim, e é assim que o ser humano compete. Não, a gente tem intelecto suficiente pra mudar. A Marina recebeu um super elogio, então continue com esse Oh. trabalho de ajudar as pessoas a questionarem seus consumos. Obrigada, Lu. Eu amei e eu acho que a gente tem um trabalho super importante justamente porque a gente está dentro da casa das pessoas, que é a morada, é onde tudo tem a potência para se transformar. Com certeza. Beijo, Um gente. beijo. Obrigada, gente.